campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui muito felizes de estarmos desfrutando desses momentos tão bons para o nosso espírito, com tantas reflexões, com tantas questões para buscarmos a nossa transformação moral, né? Então hoje, continuando nossa leitura, o Espírito da Verdade, com a mensagem de diversos espíritos, contribuição dos nossos amigos Chico Xavier e Valdo Vieira. E nos caiu hoje o capítulo 72, Sem Idolatria. Olha só, sem idolatria. Faz uma referência ao capítulo 21, item 8 do Evangelho, e Emmanuel nos traz uma expressão, uma frase de Paulo: não vos façais, pois, idólatras. Não vos façais, pois, idólatras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Vamos primeiro lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8. Quem quiser acompanhar conosco, que nos fala sobre as instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Os falsos profetas. Mensagem de Luís Bordeaux, 1861. Se alguém disser, o Cristo está aqui, não o procurem, mas, ao contrário, fiquem atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não veem as folhas da figueira que começam a embrequecer, os brotos numerosos esperando a época da floração, e o Cristo não disse a vocês, reconhece uma árvore por seus frutos? Se os frutos são amargos, já sabem que a árvore é má. Mas se os frutos são doces e saudáveis, vocês dirão, nada de tão puro pode sair de uma árvore má. É assim, meus amigos, que devem julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de uma missão de natureza elevada, ou seja, se possuem em alto grau as virtudes cristãs e eternas, tais como a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade que reconcilia todos os corações e se, além das palavras, juntam também os atos, então podem dizer, esses são realmente os enviados de Deus. Desconfie das palavras açucaradas, desconfie dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas vestindo longas túnicas. Desconfiem daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Continua ainda ao longo desse item, mas já está bem suficiente para a gente entender a mensagem de Emmanuel que vem nos trazer hoje, no capítulo 72. Núcleos religiosos de todos os tempos, e mesmo certas práticas estranhas à religião, têm usado a idolatria como condição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. O hábito vinculou-se tão profundamente ao espírito popular que, em plena atualidade, nos arraiais do espiritismo cristão, a desfraldar a bandeira da fé raciocinada, às vezes ainda, encontramos criaturas tentando a substituição dos ídolos inertes pelos companheiros de carne e osso da experiência comum, quando chamados ao desempenho da responsabilidade mediúnica. Urge, desse modo, compreendermos a impropriedade da idolatria de qualquer natureza, fugindo, entretanto, à iconoclastia e à violência no cultivo do respeito e da compreensão diante das convicções alheias, de modo a servirmos na libertação mental dos outros na esfera do bom exemplo. A advertência apostólica vem comprovar que a doutrina cristã
em sua pureza de fundamento, surgiu no clima da Galileia, dispensando a adoração indébita em todas as circunstâncias, desvendo-se exclusivamente à interferência humana os excedentes que lhe foram impostos ao exercício simples e natural. Assim, proscreve de teu caminho qualquer prurido idolátrico em torno de objetos ou pessoas, reafirmando a própria emancipação das algemas seculares que vem cerceando o intercâmbio das criaturas encarnadas com o reino dos espíritos, mediante a legítima confiança. Recebemos hoje a incumbência de aplicar na edificação do bem desinteressado o tempo e a energia que desperdiçávamos outrora à frente dos ídolos mortos, de maneira a substancializarmos o ideal religioso no progresso e na educação, prelibando as realidades da vida gloriosa. Mensagem de Emmanuel, que vem com muita firmeza nos trazer a importância de não deixarmos que o ego se sobreponha à obra. Temos que lembrar, irmãos, que todos os que aqui encarnam nesse plano de provas e expiações são seres falíveis. São seres que necessitam, tanto quanto nós, dessa reforma íntima, dessa transformação moral. E por isso, quando a gente fala dessas questões de idolatria, temos que ter muito cuidado a quem dirigimos os nossos pensamentos no sentido de ter uma referência. Porque, como diz o próprio Evangelho, tudo vai se resumir à conduta. Tudo vai se resumir ao exemplo. É o exemplo que se vai mostrar se a pessoa é ou não é. Então, irmãos, temos que, como diz Paulo, não vos façais, pois, idólatras. Não temos que ficar adorando e idolatrando outros. Por que isso, irmãos? Isso não é fé raciocinada. O Espiritismo veio nos ensinar o que é fé raciocinada. Nós não podemos entregar a nossa confiança cega e indistinta aos nossos irmãos tão falíveis quanto nós. Nós temos que ter esse discernimento, essa análise criteriosa, esse equilíbrio para não nos deixarmos perder, às vezes, nessas falsas ideias do que é construir o reino de Deus na nossa vida. Tenhamos essa compreensão, essa capacidade de discernimento. E o convite para hoje é justamente esse, irmãos. Que aprendamos a construir cada vez mais, dentro da nossa caminhada religiosa, a fé que raciocina, a fé que reflete, a fé raciocinada. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site